Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prof. Carla Bruno. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a matemática e as profissões. Qual a relação da matemática com as profissões? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, gente, a matemática ela tem uma influência evidente no nosso cotidiano. O uso diário de elementos da matemática, como aritmética, geometria, apresentação de informações através de gráficos, são comuns no nosso dia a dia, apesar desta relação não ser percebida na maior parte das vezes. Em nossa prática diária na escola, nós percebemos que um dos fatores que contribui para o baixo rendimento escolar no componente de matemática é a falta de motivação, que pode estar associada à carência de informações sobre o que é a matemática, o prazer de estudá-la e a sua importância no cotidiano, como também a sua utilização nos diversos segmentos profissionais. O ensino da matemática ele é importante também pelos elementos enriquecedores do pensamento matemático na formação intelectual do estudante, seja pela exatidão do pensamento lógico ou pelo exercício criativo da intuição, da imaginação e dos raciocínios indutivos e dedutivos. Segundo D'Ambrosio, o grande desafio para a educação é pôr em prática hoje o que vai servir amanhã. Pôr em prática significa levar pressupostos teóricos, isto é, um saber fazer acumulado ao longo de tempos passados ao futuro. Os efeitos da prática de hoje vão se manifestar no futuro. A necessidade dos estudantes de compreenderem a importância da matemática na sua vida e praticá-la em seu cotidiano é de extrema relevância, porque o mercado de trabalho exige cada vez mais conhecimentos, e esses conhecimentos fazem e farão a diferença. Dependendo da carreira que se pretende seguir, o uso da matemática ela pode ser o mais variado possível, como fazer um orçamento, calcular porcentagens, calcular impostos, saber o valor do seu salário, né, dos descontos na folha de pagamento, fazer negociações, avaliar durações, distâncias, preços e proporções. Além de estar presente em praticamente todas as áreas, a matemática também oferece diversas áreas de trabalho. Em bancos, por exemplo, os matemáticos eles são fundamentais em diversas tarefas, como a codificações de cartão de crédito, administração de bancos de dados, avaliações de riscos financeiros, entre outros tantos. Outra área totalmente diferente que também precisa do conhecimento matemático é o setor espacial e aeronáutico. Matemáticos são responsáveis pelas inovações e avanços que fazem os transportes mais seguros e práticos. Várias áreas necessitam do conhecimento matemático para o seu desenvolvimento. Aqui eu tenho um quadro que tem algumas áreas e eu vou falar para vocês outras áreas que também usam. O cinema, por exemplo. Muitas animações que nós vemos no cinema, elas utilizam a matemática através da computação gráfica. Desde o movimento dos personagens até o quadro de fundo, podem ser criados por softwares que combinam pixels em formas geométricas, que são armazenadas e manipuladas. Esses softwares, eles codificam informações como posição, movimento, cor e textura de cada pixel. Para isso, se utilizam vetores, matrizes e aproximações poligonais de superfície para se determinar a característica de cada pixel. Um simples quadro de um filme criado no computador tem mais de 2 milhões de pixels,
o que torna indispensável o uso de computadores e da matemática para se realizar todos os cálculos necessários. Outro exemplo que eu tenho para vocês é o jornalismo. A matemática, ela é útil aos jornalistas de economia, de política, além daqueles que utilizam dados estatísticos em seus trabalhos. Um psicólogo, por exemplo, ele utiliza a matemática para análise de dados estatísticos e avaliações de testes. E no turismo, na hotelaria? As áreas de turismo e hotelaria trabalham com turistas, portanto, precisam fazer diversos cálculos de conversão de moedas, por exemplo. Pesquisas estatísticas também são importantes para descobrir o número de turistas por país ou por estado, ou o número de pessoas que viajaram em certos meses, qual é o mês melhor, e assim por diante. Eles utilizam ainda muitos cálculos com porcentagem para calcular descontos ou identificar um percentual de ocupação dos próprios quartos dentro de um hotel. O mesmo acontece no que diz respeito à sua alimentação. Por exemplo, se o hotel está com 40% da sua capacidade de ocupação, a comida ela vai ter que ser comprada menos, né? Por quê? Para evitar desperdícios e gastos desnecessários. Pessoal, trabalhar a matemática é trabalhar o nosso dia a dia e, portanto, trabalhar também com as profissões. Por hoje é isso. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários aqui embaixo.